Boa tarde, gente. Meu nome é César, sou professor de Química do Essência e a gente vai para a nossa terceira aula do cursinho, ok? A aula de hoje vai abordar os seguintes temas: átomos, íons, estrutura eletrônica e tabela periódica, ok? Para facilitar um pouquinho mais a nossa vida hoje, eu preparei alguns slides para compartilhar com vocês enquanto eu vou explicando. Esses slides, galera, têm bastante informação. A intenção dessas informações é que, caso você não entenda algum conceito, você consiga parar o vídeo em cima do slide para você ler o que eu coloquei ali de informação. Então, a intenção é ajudar vocês com esse material, certo? Como eu já disse, nossa terceira aula, vamos dar início. Antes de mais nada, né, no nosso início, a gente precisa lembrar o que são átomos, que foi o assunto da aula passada. Átomos, portanto, é a menor parte da matéria que a gente conhece, ou que acreditava-se por muito tempo que era a menor parte da matéria. Esse átomo, né, ele tem algumas características próprias que separam eles em elementos químicos, né, os transformam nos diferentes elementos químicos que a gente tem. Essas características justamente estão relacionadas com as partículas subatômicas, que também foi visto na nossa aula anterior. Só para relembrar um pouquinho, dentro do átomo a gente tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Dentro do núcleo tem as partículas prótons, que são as positivas e com massa, e os nêutrons, que são as partículas sem carga, porém com massa. E na eletrosfera, que é uma região, como eu posso dizer, periférica em relação ao núcleo, a gente tem os elétrons, que são as partículas negativas que não compreendem massa. É a parte que é considerada vazia do átomo, ok? Então, a quantidade dessas partículas, a proporção dessas partículas constituem as características de um elemento químico. Bom, elementos químicos, por sua vez, né, eles são normalmente representados por uma letra maiúscula e, em alguns casos, uma maiúscula e uma minúscula, representando qual é o símbolo daquele elemento. Embaixo temos o nome do elemento químico e depois temos duas propriedades, né, que é o número atômico e o peso atômico. Só para relembrar, número atômico é a mesma coisa que a quantidade de prótons que um determinado elemento químico tem, enquanto o peso atômico é a união dos prótons mais os nêutrons. Os elementos químicos eles foram organizados na tabela periódica em função de ordem crescente de número atômico. Então, quando a gente olha a posição desses elementos químicos, essa posição é dada em função da quantidade de prótons. Segunda coisa para relembrar, como os átomos são espécies neutras, eles precisam ter as mesmas quantidades de cargas positivas e negativas. Portanto, se eu tenho um número atômico 1, ele tem um próton, automaticamente ele terá um elétron. Se eu tivesse um número atômico 17, ele teria 17 prótons, automaticamente 17 elétrons. Nessa conta do número atômico que eu estou fazendo, não se enquadram os nêutrons. Os nêutrons eles só são enquadrados no peso atômico. Ok? Bom, a tabela periódica, ela também é dividida em 18 famílias. Essas famílias são colocadas em forma de colunas, e cada coluna tem uma característica própria que distingue essas famílias, e a gente vai ver isso mais para frente. Antes disso, só para relembrar um pouquinho para vocês, né? As letras que são usadas para a identificação dessas características. O número atômico, ele é sempre identificado pela letra Z. E lembrando novamente, ele refere-se à quantidade de prótons. A massa atômica, por outro lado, ela é referida pela letra A. E a massa atômica é uma união dos prótons e dos nêutrons. Portanto, se eu tenho tanto a massa atômica quanto o número atômico, eu consigo subtrair um pelo outro e descobrir quantos nêutrons existem naquele determinado elemento, ok? A representação pode acontecer da seguinte forma: ou eu tenho a massa atômica em cima e o número atômico embaixo, ou, né, existem casos opostos, onde o número atômico está em cima e a massa atômica está embaixo. Para a gente conseguir identificar esses valores, fica uma dica: sempre o número menor é o número do número atômico, enquanto o número maior é a massa atômica. Então, sempre que você tiver na dúvida, o maior é a massa atômica, o menor é o número atômico, ok? Bom, dito isso, mais um conceito para a gente rever foi que eu falei na aula passada que Bohr, né, ele estipulou que existiam camadas eletrônicas, ou seja, que seriam lugares, né, orbitais, caminhos para onde os elétrons circulariam mais facilmente. E esses caminhos, eles têm energia variável. Conforme eu me afasto do núcleo, né, eu fico mais longe do núcleo, mais energia aquele elétron possui. Professor, como é explicado o fato dele ter mais energia quando ele está longe do núcleo?
Seguinte, gente, imagine o seguinte, o núcleo, né, carga positiva, por causa dos prótons, acaba atraindo os elétrons, que são cargas opostas. Então, ele mantém os elétrons próximo, orbitando perto dele. Quanto mais longe esse elétron estiver, menos ele vai ser afetado pela energia do núcleo. Ou seja, ele vai ter uma energia própria, ele vai ser muito maior, ele vai estar mais livre de interações com o próprio núcleo. Portanto, ele tem mais energia própria. O que significa que esses caras das últimas camadas, né, ou melhor, da última camada, que é a camada de valência, são os elétrons que realizam as ligações químicas. Tudo bem? Bom, dito isso, vale lembrar também que as camadas são divididas em 7. Elas são nomeadas através de letras, começando da K e terminando na Q. Cada camada consegue armazenar uma quantidade diferente de elétrons. A camada K, 2 elétrons, Al, 8, Am, 18, An, 32, AO, 32, AP, 18, e a Q, gente, ela consegue aguentar 8, mas existem algumas bibliografias dizendo que ela só agrupa 2 elétrons. Então, depende muito de aonde você buscar essa informação. Ela pode mudar um pouquinho, não se assustem caso isso aconteça. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos falar então da tabela periódica. Tinha comentado para vocês, né, que tem algumas formas de organizar a tabela periódica, então vamos entender um pouco delas. Bom, primeiramente, a tabela periódica ela é dividida em linhas. Essas linhas são chamadas de períodos ou séries. Todos os elementos que se encontram na mesma linha, basicamente, têm a mesma camada de valência, ou seja, eles estão os elétrons que pertencem a esse cara, né, os últimos elétrons estão sempre na mesma camada, tem a mesma quantidade de energia por estar no mesmo lugar. Então, todo mundo que está na camada K, no período 1 da tabela periódica, né, terminaria na camada K. O hidrogênio, ele tem um próton e um elétron, ou seja, ele consegue agrupar esse único elétron que ele tem na primeira camada de energia, que é na camada K, que cabem até 2 elétrons. Portanto, o último elétron dele está na camada K. O hélio, que é o segundo elemento químico, ele também está no mesmo período. Portanto, ele também vai caber, né, ele vai terminar na camada K. Esse hélio, ele tem número atômico 2, significa que ele tem 2 elétrons. Então, 2 elétrons, de novo, consigo colocar 2 elétrons na camada K, que é o máximo que ela aguenta. Então, esses 2 caras terminam o preenchimento eletrônico deles na camada K. No segundo período, né, que o lítio, o berílio, o bório, assim por diante, todos esses caras terminam na segunda camada. O lítio, ó, ele tem 3 elétrons, o que significa que 2 eu consigo colocar na camada K e sobra 1 elétron para mim colocar na camada L. Portanto, a última camada preenchida desse cara é a camada L. Todo mundo do segundo período segue o mesmo princípio. No próximo, no terceiro período, todo mundo vai terminar ter o último elétron na camada M. No quarto período, todo mundo vai ter um elétron no N e assim por diante, ok? Então, as linhas da tabela periódica, como eu falei antes, os períodos, elas determinam qual é a última camada preenchida de elétrons daquele elemento. Existem duas linhas, né, que ficam fora da tabela periódica, que são essas linhas aqui embaixo, são os lantenídeos, né? São outros elementos, vamos dizer assim, que não são encontrados na natureza, são feitos pelo homem. E esses 2 caras, eles se enquadrariam também, né, dentro da camada P e da camada Q de energia. Então, período 6 e período 7, caso a gente precisasse fazer. Mas não é tão normal a gente ver exercícios que usem, né, esses caras aqui. Afinal de contas, para a gente fazer uma distribuição eletrônica e pensar nos elétrons deles, como são os elementos com maior número atômico da tabela periódica, fica muito mais difícil. São elementos muito difíceis de fazer a distribuição eletrônica, que a gente vai fazer no final da aula. Bom, dito isso, vamos para a segunda parte da organização da tabela periódica. Eu falei para vocês também que os elementos da tabela periódica são divididos por famílias. Essas famílias vão de 1 a 18, ou também conhecidos como família A e família B. Essas famílias, elas basicamente dizem para mim quantos elétrons existem na última camada de cada elemento, ok? Então, todo mundo que está na família 1A vai terminar, né, vai ter a última camada, ou a camada de valência, preenchida com apenas 1 elétron. Todo mundo da família 2A vai ter a última camada preenchida com 2 elétrons. Depois a gente pula todos esses metais em transição e vai direto para a família 3A. Todo mundo da família 3A tem 3 elétrons na última camada.
4A, 4 elétrons na última camada, e assim sucessivamente. Quando a gente chega na família 18, que é também conhecida por família 0, essa família, gente, ela não tem nenhuma informação. Por quê? Esses caras, esses elementos aqui, eles já conseguiram atingir a regra do octeto, que diz que o elemento químico fica estável quando ele tem 8 elétrons na sua última camada, ou na camada de valência. E todos esses elementos aqui, que são gases nobres, eles já conseguiram os 8 elétrons, então eles basicamente não reagem com ninguém, eles não mexem com nenhum outro elemento, nem interagem com nenhum outro elemento. Eles são, como eu posso dizer, antissociais, eles não interagem com ninguém. Por outro lado, os outros elementos que não têm essa sorte, não têm a última camada preenchida, precisam fazer essa interação. E fica mais claro para a gente pensar em como essa interação é feita se a gente se basear na quantidade de elétrons que ele já tem. Imagina a família 7A, dos halogênios. A gente tem 7 elétrons na camada de valência. E a gente sabe que todo elemento químico, como eu já disse antes, se estabiliza com 8. O que esse cara vai fazer numa ligação química? Ele vai preferir roubar um elétron de alguém para completar os 8 que ele precisa, ou ele vai preferir perder 7 elétrons até chegar numa camada anterior, que provavelmente já tem 8 elétrons. Bom, quem pensou que ele vai roubar, acertou em cheio, porque esses elementos têm uma facilidade muito grande para pegar elétrons de outros. Por isso eles são tidos como ladrões ou altamente reativos dentro da tabela periódica. Os halogênios roubam com muita facilidade. Da mesma forma, os calcogênios, porque eles têm 6 elétrons, eles só precisam de mais 2 para completar os 8. A família do nitrogênio já não é uma família que rouba muito bem. Ela tem essa característica de querer roubar, porque falta só 3 para ela chegar nos 8, mas ainda assim, a quantidade que falta para ela é uma quantidade muito grande, ela não tem tanta facilidade para pegar 3 elétrons. É difícil para um elemento químico roubar elétrons. Quanto mais elétrons eles vão roubar, mais difícil vai ficando. A família do carbono, por outro lado, é uma família neutra. Ela pode perder 4 elétrons que ela tem para chegar numa camada anterior, da mesma forma que ela pode roubar 4 elétrons de outra pessoa. Então, a gente diz que essa é uma família meio termo, não tem como você entender o comportamento dela, se vai ser de roubar ou ceder elétrons, ok? Família do boro, 3 elétrons. Para ela voltar para a camada anterior, só precisa perder esses 3. Então, a família do boro, obrigatoriamente, é uma família que é roubada. Ela faz reações químicas para perder esses elétrons da camada de valência. Os metais alcalinos terrosos, que são a família 2A, dá para seguir a mesma lógica que a gente tinha na família do boro, eles também querem perder esses 2 elétrons. Então, eles são elementos que têm uma tendência muito forte a perder esses elétrons para voltar para a camada anterior. E, por último, os metais alcalinos, que querem muito perder um elétron para voltar à camada anterior. Ou seja, eles são também altamente reativos. Ele tem uma facilidade muito grande de se relacionar com outros materiais em função de fazer essa perda, de perder esse elétron que ele precisa. Então, família 1, 2 e 3 perdem elétrons, ou melhor, são roubados. Família 4 pode ser roubado ou pode roubar, depende do humor, vamos dizer assim, do elemento químico. Família 5, 6 e 7, já por outro lado, são famílias de ladrões que roubam na tabela periódica. E a família 0, ou família 8A, ou 18, como você preferir o nome, elas não interagem com ninguém, não roubam nem são roubadas, elas ficam na delas, ok? Bom, dito isso, vamos pensar o seguinte, eu falei bastante sobre roubo de elétrons, mas eu não falei o que isso necessariamente significava. Bom, como eu já tinha comentado antes, para um átomo existir, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, assim a carga dele, carga elétrica, ficaria neutra, Tenho 10 cargas positivas e 10 cargas negativas, vai dar, no final das contas, uma carga zero. Agora, quando esse elemento químico ele é roubado ou rouba alguém, ele muda a quantidade de elétrons que ele possui. E isso vai fazer uma disfunção das cargas lá dentro. Se ele roubou um elétron, quer dizer que ele vai ter um elétron a mais, ele vai ter mais carga negativa. Se ele foi roubado, ele perdeu um elétron, quer dizer que ele vai ter mais carga positiva, ok? Das duas formas, tanto roubando ou sendo roubado, ele está se transformando num íon. Quando ele não tem os números iguais, ele não é mais um átomo, ele passa a ser um íon, ok? Agora, os íons, eles se subdividem em duas espécies. Eles podem ser chamados de cátion, quando a gente tem quando a gente foi roubado, vamos dizer assim, quando a gente perdeu o elétron, quando a gente tem mais carga positiva,
Então, a família 1, 2 e 3 tem facilidade para virar um cátion, enquanto a gente tem o outro lado também, que são os elementos que roubaram elétrons. E esses elementos ficaram negativos com mais carga negativa do que positiva. Esses caras são os ânions. Quem tem tendência a se tornar ânion? Família 5, 6 e 7. Essas famílias que roubam têm mais probabilidade de ficarem negativas, de se tornarem ânion. Tudo bem? Então, íon é um termo genérico que serve para qualquer átomo que não esteja mais balanceado com as cargas energéticas. Cátion é quando um íon é positivo e ânion é quando o íon é negativo. Tudo bem? A gente normalmente representa cátions e ânions com um sinal, né? Positivo ou negativo no cantinho superior direito, né? E esse sinal está acompanhado com um número. Então, por exemplo, se a gente vê o símbolo Na+, Na+, significa que esse cara está com uma carga positiva a mais, ou seja, ele perdeu um elétron. Se fosse, talvez, não sei, Ca, né, cálcio. Ca2+, mesma coisa, significa que esse cara perdeu 2 elétrons. Agora, se eu encontrasse o elemento Cl-, ele tem uma carga negativa a mais, então ele roubou um elétron. Se a gente pegasse um outro, por exemplo, o oxigênio 2-, significa que ele tem 2 elétrons a mais, então 2 cargas negativas a mais. Ok? Então, sempre é representado por um número e um sinal. Esse número e esse sinal te dizem quais cargas estão a mais dentro do elemento. Lembrando, o máximo de elétrons que a gente consegue roubar ou ser roubado é 3. Então, o máximo que a gente vai ter na valência, né, que é esse número de roubos ou roubados, será 3. Então, ou mais 3 ou menos 3. Dito isso, gente, bom, vamos de novo falar da configuração eletrônica. A gente tinha falado que Bohr tinha estipulado as camadas, e cada camada aguentava uma quantidade específica de elétrons. Porém, depois, com a continuação dos estudos atômicos, perceberam-se que as camadas eram subdivididas em subníveis de energia. Ou seja, a camada ainda por cima podia ser fracionada. É como se eu tivesse a seguinte situação. As camadas fossem uma rua, né, uma rua normal da cidade, e o subnível fossem as casas que existem naquela rua. Então, você consegue encontrar o endereço de um elétron se você procurar na rua onde ele mora e depois encontrar o número da casa onde ele vive. Então, é como se fosse essa subdivisão, ok? Lembrando, os subníveis eles foram definidos assim. Ó. Subnível S, cabem 2 elétrons. Subnível P, 6. Subnível B, 10. Subnível F, 14. Portanto, na camada K, eu só tenho um subnível S. Na camada L, que cabem 8 elétrons, eu tenho um subnível S de 2 e um subnível P de 6. 2 mais 6 dá 8, que é justamente o que cabe na camada L. Na camada M, eu tenho a camada S, a P e a D. Então, 2 com 6, 8. 8 com 10, 18, que é justamente o que cabe aqui. Na camada N, de novo, é a união dos 4 subníveis. 2 com 6, 8. 8 com 10, 18. 18 com 14, 32, que é o que cabe na M. A O se comporta igual a N, a P se comporta igual a M e a Q se comporta igual a L. Ok? Então, são esses os preenchimentos eletrônicos que a gente tem. Dito isso, a gente vai ver um preenchimento eletrônico muito famoso, chamado de diagrama de energia de Linus Pauling. Esse diagrama é basicamente quando eu preciso fazer a distribuição eletrônica, né? Ou melhor, distribuir, saber onde se encontram os elétrons que eu tenho dentro de um determinado elemento. Para fazer essa distribuição, basta que eu siga esse fluxo, esse subnível de energia. Ele dita o seguinte: cada linha compreende uma camada, então temos primeira linha, camada K, segunda linha, camada L, terceira linha, camada M, quarta linha N, e assim por diante até chegar na Q, ok? Aí depois a gente tem as colunas, que são o subnível S, a segunda coluna, o subnível P, terceira coluna, o subnível D, e quarta coluna, o subnível S. Muita gente usa um ditadinho, né, falando sopa de feijão, para lembrar a ordem cronológica das camadas. Então, sopa, a subcamada S, depois subcamada P, D, feijão. Então, subcamada D, subcamada F. Então, a gente usa esse trava-língua para lembrar de quais são as subcamadas. Então, vamos lá. Primeiramente, eu preencho a primeira camada, subnível S. Cabem quantos aqui? 2 elétrons.
Depois que foi feito o preenchimento dessa primeira camada, aí, seguindo as setas de energia, eu vou para a segunda camada e preencho o subnível S. Quando eu terminar de preencher o subnível S, aí eu vou começar o preenchimento do subnível P, ainda na segunda camada, ok? Esse subnível P cabe em 6 elétrons. Depois de preenchido esse subnível P, vou para a terceira camada, preencho o subnível S. Então, preencho a 3S. Quando eu terminar esse preenchimento, gente, eu vou começar a preencher a terceira camada, subnível P. Então, cabem mais 6 elétrons aqui. Aí eu penso o seguinte, quando eu terminar este subnível P na terceira camada, o que eu tenho que fazer? Normalmente as pessoas preencheriam o 3D, ok? Se você não tivesse visto uma aula, não tivesse visto explicação, você com certeza acharia que você primeiro precisa preencher toda a camada 3 para depois ir para a camada 4. Só que Linus Pauling provou que isso é mentira. Por quê? Depois que acontece o preenchimento do subnível P na camada 3, eu preciso realizar o preenchimento da camada 4 no subnível S. Depois que eu preencher o subnível S da camada 4, aí eu posso voltar e preencher o subnível D da camada 3, ok? Então, eu vou seguindo essa ordem de zigue-zague que o próprio fluxograma dele mostra. Coloquei 2 fluxogramas, né? Um em forma de bolinhas e um em forma de caixinhas, que também é muito comum ser visto. Então, esse de caixinhas eu tenho que seguir as linhas diagonais. Sempre que eu preencho uma linha diagonal, eu começo uma linha nova. Isso mostra para mim que, antes de eu poder preencher o 3D10, eu preciso ter preenchido o 3P6 e depois o 4S2. Depois que eu fiz isso, aí sim eu volto para o 3D10. E eu vou seguindo essa ordem. Da mesma forma que, para mim poder preencher o 4D, por exemplo, eu preciso ter preenchido o 5S. Então, depois que eu preenchi o 5S, volto para o 4D e assim por diante. Então, o preenchimento ele vai seguindo essas linhas diagonais de Linus Pauling. Lembrando que cada camada tem um limite de elétrons máximo e cada subnível também tem uma quantidade máxima de elétrons que ele aguenta, ele agrupa lá dentro. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos para uma outra propriedade da nossa tabela periódica, gente, que é justamente o raio atômico. Esse raio atômico é justamente o tamanho que eu tenho de um determinado elemento se eu tivesse a capacidade de medir o núcleo desse elemento até a ponta da eletrosfera, ok? É muito difícil a gente ter uma noção exata dessa medida, afinal de contas, a eletrosfera, ela não tem uma fronteira definida, como eu coloquei no próprio slide. Ela é um valor variável, os elétrons estão sempre se mexendo, a gente não tem como saber exatamente aonde é o limite dessa fronteira. Então, é um valor estimado, ok? Dito isso, galera, vamos pensar no seguinte. O raio atômico, ele depende de 2 fatores. Quais são esses fatores? O número de camadas. Quanto mais camadas um elemento químico tiver, maior vai ser o raio dele, vocês concordam comigo? Então, porque, se eu vou preenchendo as camadas e vou colocando uma quantidade diferente de elétrons em cada uma delas, quanto mais camadas eu tiver, o último elétron vai estar mais longe do meu núcleo. Então, quer dizer que meu raio atômico vai ser maior. E o segundo fator também determina o raio atômico é justamente o número de prótons. Lembra que eu falei que o núcleo ele atrai os elétrons da eletrosfera? Então, isso acontece da seguinte forma. Quanto mais prótons eu tenho no núcleo, mais elétrons eles vão conseguir atrair da eletrosfera. Ou seja, se ele está atraindo os elétrons com muita força, os elétrons estão se aproximando dele. Então, quanto mais prótons tiver meu núcleo, maior for meu número atômico, menor vai ser meu raio atômico. Afinal de contas, esse núcleo é tão forte que ele está puxando todos os elétrons para perto dele. Agora, se eu tivesse poucos prótons no meu núcleo, eles não teriam força para segurar o elétron ia conseguir se afastar um pouquinho mais dele, ok? Então, o que determina o raio atômico são 2 fatores. A quantidade de camadas e a quantidade de prótons. Quanto mais camadas, maior o raio atômico, e quanto menor o número de prótons no núcleo, maior o raio atômico. Tudo bem? Coloquei essa imagem aqui para a gente lembrar a mesma coisa. Conforme as camadas aumentam, o meu raio atômico aumenta. Então, quanto mais camadas eu tenho, maior meu raio atômico. E também coloquei aqui, conforme o número atômico cresce, a atração sobre os elétrons aumenta. Isso significa que o raio atômico diminui, ok? Então, foi basicamente o que eu falei para vocês. Segunda propriedade agora que a gente vai falar é justamente a energia de ionização.
Eu falei bastante para vocês sobre elétrons sendo roubados ou elétrons sendo ou querendo ser roubados, né? Ou roubando ou querendo ser roubados. Só que envolve uma coisa a mais. Existe uma energia de ionização, né? Que afeta os átomos quando eles fazem esse tipo de ligação química. Essa energia de ionização é justamente a quantidade de energia que um elemento químico precisa receber para que ele solte o elétron que ele está segurando. Imagina o seguinte, uma associação completamente absurda. Você está voltando embora da escola para sua casa. Você tem uma carteira. Você foi abordado por um marginal na rua que tentou roubar seu dinheiro. Você vai entregar seu dinheiro para ele se ele simplesmente, sem arma nenhuma, sem nada que ameace a saúde, falar simplesmente para você, abandona o dinheiro porque isso é um assalto? Você não vai dar o dinheiro para ele. Isso é a mesma coisa com um átomo. Um átomo não vai dar o elétron de graça. Ele precisa ser ameaçado, intimado, vamos dizer assim, para ele liberar esse elétron. Se o assaltante te mostrar uma faca ou te mostrar uma arma, aí você vai ficar com medo, porque ele forneceu o estímulo necessário para você passar o dinheiro para ele, você se sentir ameaçado e passar o dinheiro para ele. O elétron significa da mesma forma. Então, ele precisa fornecer uma energia muito grande em você, jogar uma descarga energética muito grande em você, para você soltar o elétron. É como se ele falasse assim, eu tenho que te dar um soco muito grande para você soltar o objeto que você tem na mão segurando. É mais ou menos isso que acontece. Esse soco, né, a intensidade desse soco é justamente a energia de ionização. Então, imagine o seguinte, um elemento químico que quer perder elétrons, né, a energia de ionização que ele precisa é muito baixa. Então, um elemento da família 1A tem uma energia de ionização baixíssima, porque ele quer perder o elétron. Então, não precisa fazer nenhum esforço para você roubar o elétron dele, ok? Agora, um cara da família 4A, como eu falei para vocês, que não sabe se rouba ou se é roubado, esse cara, por outro lado, vai ter uma dificuldade muito grande em soltar o elétron. Você precisa pôr uma energia muito alta para que ele solte um elétron apenas. Então, a energia de ionização desses caras é muito alta. Então, de novo, conforme a família, né, aumenta, a energia de ionização aumenta. Para você arrancar um elétron de um cara que é um ladrão, que já tem 7 elétrons e só falta um para ele completar 8, é praticamente impossível. Ele vai segurar aqueles elétrons com unhas e dentes, ele não vai deixar você arrancar aquele elétron fácil, não. Então, a gente diz, né, que esses caras, para você arrancar um elétron dele, tem que ter uma energia de ionização tão grande que é quase impossível você fazer isso. Então, é praticamente impossível você roubar alguém da família 7 ou da família 6 da tabela periódica, ok? São muito, como posso dizer, eles seguram muito o elétron dele com muita força para você conseguir remover, ok? Então, seguindo essa lógica nossa, imagine que a energia de ionização, né, ela é maior conforme a gente vai para cima, ok? E quando a gente vai para a esquerda. Quando a gente vai para a esquerda, em função da quantidade de elétrons que o cara tem mais próximas da regra do octeto. Quanto mais elétrons ele tiver perto dos 8, mais difícil para roubar ele. Um gás nobre também é muito difícil para você roubar um gás nobre. O gás nobre ele não quer ser roubado. Ele segura aqueles elétrons com muita força. Ok? Bom, um outro quadro que mostra isso também é isso daqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês pensarem numa segunda situação. Lembra que eu falei que o número de valência pode chegar até mais 3 ou menos 3? Isso significa que não foi um elétron só que foi roubado, pode até ser 3 elétrons roubados. Só que acontece que, se você, como pessoa, é roubado uma vez, o que você vai fazer? Você vai aumentar a segurança da sua casa ou vai aumentar a sua própria segurança para que isso não ocorra novamente, certo? Então vai ser mais difícil para um ladrão vir te roubar uma segunda vez, quanto mais uma terceira. O elemento químico funciona da mesma forma. Você precisa colocar muita energia para roubar o primeiro elétron, certo? E depois, para roubar o segundo elétron, você precisa pôr muito mais energia. Por quê? O cara está se preparado muito mais, ele vai segurar com muito mais força aquele elétron que ele tem para que você não roube ele. Então, para você conseguir remover o elétron do cara, tem que ter uma força absurda. Outra coisa que influencia essa quantidade de elétrons sendo removida é justamente no raio atômico. Conforme você remove elétrons, você diminui, sem querer, vamos dizer assim, seu raio atômico. Então, se a gente fosse comparar um ânion, né, de algum elemento qualquer contra um átomo de um elemento, o ânion tem carga negativa, tem elétron a mais. Então, o raio dele aumentou. Agora, um cátion contra um átomo normal do mesmo elemento, por exemplo, um elemento sódio, Na, e o Na+, que é o cátion do sódio. Quem que tem um raio atômico maior? Bom, o sódio, ele tem a quantidade de elétrons certa dele. O cátion dele tem um a menos, quer dizer que roubaram um elétron da pontinha.
da beiradinha. Então, quer dizer que o raio atômico dele diminuiu. Então, o cátion tem raio atômico menor que o átomo, só que o ânion tem raio atômico maior que o átomo. Tudo bem? Meio confuso de entender esses montes de termos, né? Mas eu acho que vocês conseguem, gente. Tenho fé em vocês. É isso aí. Bom, dito isso, a energia de ionização, então, como eu falei para vocês, aumenta quando eu arranco mais de um elétron. Chegando no terceiro elétron, né? Para roubar o quarto elétron fica impossível. Não tem nada na natureza que consiga fazer essa reação de roubo de 4 elétrons. Então, esse elemento ele para de, vamos dizer assim, reagir. Ele passa a segurar com tanta força aqueles elétrons que ele tem que ninguém mais rouba dele. Ok? Por último, não menos importante, a última propriedade que a gente vai falar hoje é justamente sobre a eletronegatividade. A energia de ionização é a energia que eu preciso pôr para remover um elétron, né, do meu átomo. A eletronegatividade é a força com que o meu elétron é segurado pelo átomo que removeu ele. Então, imagina o seguinte, um elemento químico foi roubado por alguém da família 7A. Esse cara completou 8 elétrons. Você não concorda comigo que ele está muito feliz, ele está com muita vontade de manter aqueles 8 elétrons? Então, ele segura aqueles elétrons com uma força tão grande que nada vai arrancar aquele elétron dele. Então, a gente fala que ele tem uma eletronegatividade muito grande, porque ele mantém o elétron que ele roubou atraído por ele, sendo atraído por ele mesmo, ok? Então, a eletronegatividade, ela aumenta no mesmo sentido, né, que a energia de ionização. A única diferença é que os caras da família 8, como eles não fazem esse roubo, né, quando eles não pegam o elétron de ninguém, eles não têm essa eletronegatividade. Eles só mantêm os elétrons que ele já tem. Mas, para ser considerado eletronegatividade, você tem que manter atraído em você um elétron que você pegou de alguém. Então, como esses caras da família 8 não pegam elétrons, eles não têm eletronegatividade. Bom, tudo bem, gente? Esse foi um resumo muito rápido da nossa terceira aula. Eu espero que vocês tentem fazer os exercícios. A gente tem 15 exercícios. Tentem fazer os 15 exercícios para a aula, por favor. A gente responde eles no plantão. Ou melhor, eu vou pedir para vocês separarem os exercícios que vocês sentirem mais dúvidas para a gente responder no plantão. Os outros eu respondo ou por WhatsApp ou de alguma maneira mais fácil. Certo, gente? Obrigado. Até a nossa próxima aula. E é isso aí.